Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje vamos falar com Ana Cristina Teixeira. Ela é nutricionista e vai falar sobre um assunto que interessa muita gente, né? Quem é que não quer perder um pezinho? Quem é que não quer ter uma alimentação mais regrada, mais saudável principalmente? E a criançada? Será que a criançada está se alimentando bem? E olha, essa época do ano, final do ano, calorão, né? Aquele desespero para entrar em forma também é comum, porque a mulherada quer usar biquíni, a rapaziada quer ficar lá de sunguinha na praia, né? Então todo mundo quer entrar em forma às pressas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Doutora, me diga uma coisa, para começar, é muito comum alguém bater na sua porta lá e dizer: eu preciso perder 10 quilos urgente, vou viajar, vou para a praia. Sim, isso é bem comum, principalmente essa época do ano, né? Que o verão tá aí já. Então, os pacientes vêm em busca do emagrecimento e tem aquela questão, Nutri, eu consigo perder 5 quilos no mês, consigo perder 10 quilos no mês, e o que eu sempre digo, né? Não, tudo isso não, né? Porque a gente não tem tempo para isso, nem conseguiria fazer isso de uma forma saudável. Mas o que é o ideal? O que a gente consegue? A gente consegue perder ali até 4 quilos no mês, de 3 a 4 quilos, né? O que seria considerado saudável? O paciente está perdendo na semana de 500 gramas até 1 quilo, né? Então, 2 quilos, 3 quilos, ele consegue sim perder ali no mês, né? Agora, esse desespero a gente até entende, né? Mas como é que faz para a pessoa perder esse peso sem recorrer a nenhum tipo de ajuda artificial? Eu me refiro a medicamentos, que tem gente que vai procurar outras alternativas mais drásticas, né? É possível só mesmo com a dieta, e eu incluiria nessa lista talvez o exercício físico, é isso? Sim, com certeza. É possível só com a dieta, né, com a reeducação alimentar, desde que o paciente siga corretamente o plano e esteja associado à atividade física, né? Esteja indo para academia ali, musculação ou aeróbico, o que seja, precisa estar os dois juntos ali associados. E agora, eu quero falar de um tema assim bastante polêmico, né? O pessoal gosta de tomar a sua cervejinha, gosta de tomar um vinho. Eu já ouvi falar, quantas vezes que eu ouvi falar: olha, uma tacinha de vinho por dia é saudável. Vovó já fazia isso, vovô, papai, mamãe. E a cerveja também, se bebida com moderação, é sensacional. Afinal de contas, do ponto de vista de uma nutricionista, a bebida alcoólica, bebida com moderação, que eu não sei o que é essa moderação, ela é recomendável? Ela é aceitável? Não, na verdade, o álcool ele nunca vai ser benéfico para o corpo humano, né? Então, o que acontece? O álcool, ele causa um catabolismo na massa muscular, uma perda de massa muscular, entre outros, né, efeitos. Então, o ideal é a gente estar evitando, não consumi-los, né? Tá bom, então vamos imaginar que a pessoa vai seguir rigorosamente essa orientação e ela vai optar, por exemplo, pelaquela cerveja sem álcool. O que se pode falar da cerveja zero álcool, que tem várias marcas aí que comercializam? Então, tem a cerveja sem álcool, mas a gente tem que levar em consideração que ela tem o glúten, né? Então, o glúten é o que vai inchar, que vai deixar aquela barriguinha ali saliente, né? Não vai ter como ter um resultado bacana, quem está buscando ali a parte estética, se tentar associar a bebida alcoólica ali junto, né? É verdade que uma latinha de cerveja equivale a um pãozinho francês? Por exemplo, o sujeito que vai lá e toma 8 cervejinhas, 8 latinhas, que não é incomum, tá cheio que faz isso, seria o equivalente a comer 8 pães na sequência? A cerveja, ela é bem calórica, né? Tipo, não sei se eu consigo te dizer que uma cerveja vai equivaler a 8 pães francês, mas ela é... Não, uma cerveja é um pão. Um pão. Sim, aham. Daí É mais ou menos o equivalente? Pode ser mais ou menos o equivalente ali, Então, olha só, amigo, se você está tomando 8 cervejinhas, já sabe, 5 pães, já pensou? E eu vejo muito nas prateleiras dos supermercados agora, alguns sucos que são comercializados como naturais, sem conservantes, sem açúcar. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o suco de uva. Eu vejo também que tem o suco de maçã, com essa mesma proposta, né? Pelo menos o marketing deles é que não tem conservantes e nem açúcar. Não sei se é verdade, só que eu já notei
que no caso do suco tem uma mistura aí que o pessoal faz também com suco de uva com maçã, que eu não sei qual que é o objetivo. O que se pode falar desses sucos? Eles são efetivamente naturais? Aí eu não estou nem falando do ponto de vista dele ser calórico ou não, mas eles são naturais de fato? Eles são saudáveis, pelo menos? Sim, o suco de uva tinto integral sem adição de açúcar, né, aquele que é vendido na garrafa, ele é para ser saudável, né? A gente compra ele como sendo saudável. Lógico que a gente não vai poder estar fazendo a ingestão dele, vou almoçar, vou tomar um copão de suco, vou jantar, vou tomar um copão de suco. Mas se a gente for usar ele, né, vou usar final de semana, vou tomar um copo de suco de uva tinto integral, ou vou usar para estar fazendo uma geleia de chia, né, que a gente consegue estar fazendo algumas coisas com esse suco de uva tinto integral. Não tem problema, a gente consegue usar sim, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que está lá no mercado, que diz que é integral, que diz que é light, que diz que é diet, realmente né? Às vezes é pior, é mais maléfico do que comprar um normal, né? Que não... Agora chegamos ao ponto. Quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo quer, mas tem vergonha de perguntar para nutricionista. Coca-Cola. Eu falo de qualquer refrigerante, mas eu vou mencionar Coca-Cola porque é a mais conhecida. Pepsi, Coca, sei lá. Tem a versão normal, que tem muito, mas bota muito açúcar nisso. Tanto é que algumas marcas de refrigerante reduziram em 30%, segundo eles, e continua doce a beça. Né? Mas tem também as versões light, diet, sei lá, sem açúcar. É verdade mesmo? E a nutricionista recomendaria, por exemplo, eu não vivo sem Coca. Qual que eu bebo? Com açúcar? A light, a diet, sei lá. Então, não tem como a nutricionista apresentar uma menos pior, né? Porque as duas são péssimas para a saúde, né? Tanto a Coca-Cola normal quanto a Coca-Cola Diet, né? Ela não tem ali o açúcar, mas ela vai ter adoçante, saborizante, ela vai ter outras químicas ali, pior ainda do que tá tomando a Coca-Cola normal, né? Então, assim, não tem um meio termo ali. Coca-Cola, não tem como, né? Refrigerante, de um modo geral? De modo geral, não tem como estar associado a uma boa alimentação, né? Mas já que a senhora mencionou isso, eu quero citar uma outra situação. As pessoas devem, quando vão almoçar, quando vão jantar, beber algum líquido, que seja água, por exemplo, que a água é saudável, sim, com certeza. Devem, se recomenda, e se não se deve tomar, por quê? O ideal é a gente, após as nossas refeições, dar um intervalo ali de 1 hora, né? Isso, almoço, jantar, que são as principais refeições, dá um intervalo de 1 hora, no mínimo, para poder estar fazendo uma ingestão de água ali, né? Fazer ingestão de água. Por quê? Para não atrapalhar a questão da digestão do alimento, né? Quando a gente bota água, digamos, estamos com o estômago ali cheio de comida, de alimento, e a gente começa a empurrar água em cima, é meio como se ficasse uma lavagem ali, né? Tipo, não é legal. A gente tem que dar uma pausa ali, tipo, de até 1 hora, esperar aquele alimento começar a fazer digestão, para depois estar consumindo a água. E com a chegada do verão, principalmente a mulherada, o homem não é muito disso, se bem que a garotada mais nova é cheia de modernices, né? Mas de um modo geral, a mulherada é que se preocupa mais com bronzeado. E aí a mulherada já fala, poxa, vou fazer aí um suco de cenoura. Isso é mito? Isso é verdade? Existe algum tipo de fruta que realmente contribui para acelerar o bronzeado, para deixar o bronzeado mais bonito? Sim, é verdade, não é mito não. São alimentos, né, que têm beta-caroteno na sua composição, então a gente vai ter ali a cenoura, laranja, abóbora, batata doce também, tomate, né? Esses alimentos, eles vão manter esse bronzeado por mais tempo, né? O ideal é tipo, vou viajar 1 mês, vou pegar praia, 1 mês antes já começar, né, a fazer uso desses alimentos. Porque ele é meio que acumulativo. Isso. E claro, durante também, né? Mas é isso mesmo. Pode fazer o uso ali desses alimentos, da cenoura, abóbora, laranja, esses alimentos que vai ajudar a potencializar, né, essa questão do bronzeado. E quando chega nessa época de final do ano, Natal, Páscoa, que o pessoal consome muito chocolate, o que a nutricionista fala para os pacientes? Então, a gente sabe, né, que durante agora essa época de festa é muito difícil, porque o que a gente tem na mesa, né, na grande maioria, é um consumo muito grande de carboidrato, né? A gente vai ter uma mesa muito farta. Então, o que eu passo para os meus pacientes? Priorizar a proteína, né?
comer mais a proteína, salada, verduras, frutas, e mesmo que esteja de férias, está longe de casa, não está indo para academia, mas que não deixe de estar fazendo um cardio, né? Se movimente, faça uma corrida, uma caminhada, porque pensa, se a pessoa fica 30 dias de férias, 20 dias de férias, ela vai ficar 30 dias sem se movimentar e comendo, então não tem como ela não engordar. Então, para ela conseguir amenizar, ela precisa estar se movimentando ali, fazendo um cardio, né? Às vezes jogando um vôlei, se é homem jogando uma bola, e cuidar ali da alimentação, evitar os carboidratos refinados, né? Que são eles os piores. Agora, ainda sobre chocolate, tem aquele chocolate 70%, acho que é, né? Sim. Efetivamente, esse tipo de chocolate, que por sinal não tem açúcar, eu acho, não, né? Ou se tem menos, eles são mais recomendáveis do que esse chocolate com outros percentuais ou até com açúcar, né? Tem uma infinidade de variedades de chocolates. Sim, o chocolate 70% cacau pode estar sendo consumido, né, da forma correta. Eu, inclusive, quando recebo pacientes que têm, né, essa necessidade do doce, eu costumo colocar no plano alimentar, né? Claro que eu especifico a quantidade ali para ele estar consumindo, mas pode consumir sim, 70%, tem 80%, né? Tem pessoas que estranham um pouco, mas o ideal é começar no 70% ali e ir aumentando, né? Agora, eu já ouvi falar muitas vezes que, por exemplo, aqueles ataques à geladeira durante a madrugada não são recomendáveis, e até mais com um pouco mais de rigor ainda. Tem gente que diz que não se deve comer absolutamente nada à noite, porque o corpo fica em repouso, tal. Isso aí, qual é a veracidade dessa preocupação que muitas pessoas têm? Não se deve jantar à noite mesmo? Existem horários mais apropriados para se alimentar? Os norte-americanos, né, defendem aquela tese de que a principal refeição do dia não é o almoço, é o café da manhã. Como é que é? O que há de verdade nisso tudo? O que é o ideal, né? É a gente iniciar um dia, né, com café da manhã bacana, que tem ali proteína, frutas, né, o café. Depois a gente vai ter o almoço, né, que também tem que ser um almoço bacana, tem que ter um carboidrato bom, proteínas boas ali. Depois a gente vai ter o lanche da tarde e o jantar. A gente tem que ir diminuindo. A gente começa, né, o café da manhã bem reforçado, almoço reforçado. Da tarde para a noite a gente começa a diminuir essa quantidade, né? O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas saem de casa muito na correria, não tem tempo para tomar café. Daí o almoço acaba, né? A grande maioria come fora hoje em dia, né? Tipo, come lá no restaurante. O que a gente tem num buffet de restaurante, né? Muito carboidrato. Macarrão, lasanha, ou frituras. Então, é uma mistura muito grande, né? Isso dificulta a questão do emagrecimento. À tarde, o paciente acaba não comendo, né? O indivíduo acaba não comendo. E à noite, quando ele chega em casa, ele chega com muita fome. Então é aquele momento que ele vai chegar em casa, ele vai sentar no sofá, ele vai ligar a TV e ele vai relaxar. E esse momento de relaxar, ele acaba comendo demais, mais do que deveria. Então acaba sendo que esse jantar se tornou a principal refeição dele, né? E o que é a regra? A regra é a gente de manhã comer como um príncipe, meio-dia como um rei e à noite como um mendigo. À noite, então, a gente não pode comer, né? Até ali às 19 horas, ok. A partir disso, não é o correto. Então, é preciso evitar isso. Então, aquela história do cara que vai pra balada de madrugada. Aí lá pelas 3h30, pessoal, vamos dar uma paradinha para fazer um lanche, pede um x-salada e uma porção gigante de fritas, deve ser uma coisa sensacional, né? Sim, é perfeito, né? Para quem quer engordar. E ainda vai uma Coca-Cola para não perder o costume, né? Isso. Ô, doutora, em relação às refeições, nem todo mundo tem essa disciplina, né? De almoçar certinho, né? Tomar o café da manhã, almoça direitinho, faz aqueles lanchinhos entre grandes refeições. E pior, tem gente que fica 8 horas sem comer nada, depois vai para a churrascaria, fica mais 3 horas trabalhando, chega em casa de madrugada e ainda acha lá um pote de sorvete cheio de feijão no freezer e resolve dar uma esquentada. Isso também não é nada recomendável. Sim. É bem complicado essa situação, né? Porque para te iniciar um processo de emagrecimento, o que tu precisa? Em primeiro lugar, organização. É preciso se organizar. Se trabalha durante a semana, se é muito corrido, o que
final de semana vai ter que fazer? Vai ter que cozinhar, vai preparar ali as marmitas, né? Quando está acompanhada a nutricionista vai colocar a quantidade a ser consumida, tanto, né, para pesar, quanto na medida caseira. Então, só de ter esse alimento preparado lá na geladeira, nos potes, tudo separadamente, vai facilitar mais, né? Vai chegar em casa, não vai sair comendo qualquer coisa, tacar um pacote de pão ou um pacote de bolacha. Já sabe que a comida tá lá, vai ir na geladeira, vai abrir, vai pegar, vai esquentar e vai comer. É uma forma da gente se reeducar, né? Então, se organizando. Eu vejo muito, principalmente as meninas fazem muito, elas compartilham as experiências delas em redes sociais. Separam aqueles potinhos, tudo organizadinho, é até bacana de ver. Aquilo lá, então, é a forma apropriada, quer dizer, você separa, de repente, até para a semana inteira e vai consumindo gradualmente? Sim, isso é organização, né? Disciplina. Claro, se a pessoa tem tempo de fazer, tá em casa, né, durante a maior parte do tempo, então ela não precisa estar fazendo. Mas se é uma pessoa que trabalha a semana inteira, sai 8 horas de casa, volta às 5 horas, 18 horas para casa, ela precisa sim se organizar, né? Ela precisa ter essa estratégia de organização. Nós estamos falando com Ana Cristina Teixeira, nutricionista, sobre hábitos alimentares recomendáveis, não recomendáveis. O meu avô faleceu com 93 anos, ele era magérrimo, né? E ele comia muito pouco, mas muito pouco mesmo, mas era uma coisa cultural dele. E ele dizia pra gente o seguinte: você tem que deixar a mesa com fome. Não se preocupe, ele dizia, porque depois de algum tempo a saciedade vem e você esquece aquela fome que você está aparentemente sentindo logo após você comer uma quantidade menor do que você gostaria. Tem sentido essa sabedoria popular aí? Sim, é porque na verdade a gente tem que comer para viver. E hoje em dia as pessoas estão vivendo para comer, né? Então a gente está comendo mais do que a nossa necessidade, né? Cada indivíduo, ele tem uma necessidade energética, que é aquela quantidade que ele precisa para se manter vivo, para ele estar realizando as práticas de atividade física dele. Então, se ele passar daquilo, ele vai engordar, vai ter o sobrepeso, a obesidade. A grande maioria hoje passa essa necessidade energética já praticamente no café da manhã. Então... Pois é, tem muito dessa história, né? Olha, eu tenho aqui uma dieta mágica, a minha tia lá em Fortaleza usou, o meu cunhado não sei onde também, eu adotei e eu perdi peso à beça. Existe uma receita mágica que seja adequada para todo mundo? Não existe uma dieta padrão, né? Cada indivíduo vai ter a sua necessidade. Então, o que a nutricionista faz? Ela recebe o paciente no consultório, ela vai fazer uma investigação, uma anamnese, né, para ver qual que é a necessidade dele. Vai ser feito, como é que a nutricionista descobre, né, a quantidade energética necessária para aquele paciente? Ela vai fazer um cálculo, vai ser feito um cálculo, né, além, claro, das necessidades ali que o paciente vai estar passando. Então, a partir disso, vai ser elaborado um plano alimentar, onde ela vai estar dentro da necessidade dela, energética. Para o paciente que necessita emagrecer, a nutricionista vai entrar com déficit calórico. Ela vai comer um pouco menos do que ela necessita para ela estar conseguindo emagrecer, né? Hoje em dia a gente vê muito essa questão aí das pessoas tentar fazer dieta sozinha, né? E acaba fazendo um déficit calórico muito grande, que não teria necessidade. É possível emagrecer sem passar fome, né? Agora, o fato de, num primeiro momento, a pessoa, de repente, numa dessas dietas mágicas aí da internet, ela conseguir perder peso, não necessariamente significa dizer que ela está efetivamente emagrecendo de maneira saudável. Sim, porque o que acontece, né? Quando a gente fala em fazer dieta sozinha, né? Dessas pessoas que acabam, né, optando por essas dietas da internet, a dieta da amiga, a dieta da moda, a primeira coisa que elas pensam, eu vou tirar o carboidrato da minha dieta. Então, elas tiram o carboidrato da dieta. E elas começam a seguir aquela dieta super restrita, onde elas passam fome, mas estão ali se segurando.
estão tomando muito chá. E daí, quando elas sobem na balança, elas veem que emagreceram e ficam felizes. Mas muitas vezes elas não perderam gordura. O que elas perderam foi massa muscular. E massa muscular a gente não quer perder, porque é o que, né, mantém o nosso corpo bonito, firme, aquela aparência do físico bonito. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa perder, catabolizar a gordura e não a massa muscular. E para a gente perder essa gordura corporal, a gente precisa estar sendo acompanhado pelo nutricionista para poder fazer essa distribuição dos macronutrientes, né, que é o que precisa estar comendo para diminuir o percentual de gordura, para aumentar, ajudar a ganhar a massa magra, né? Então, sozinha é muito perigoso, né? Sem contar que pode causar ali uma deficiência muito grande de vitaminas, onde vai ocasionar queda de cabelo, pele ressecada, unhas quebradiça, né? Então tem toda essa questão. Agora vamos entrar numa outra parte. O pessoal que costuma fazer uma fritura em casa vai fritar um ovo. Ah, ovo é saudável, então eu vou fritar um ovo, né? Aí bota 1 milhão de coisas dentro, até um queijinho ralado para dar um sabor, mas vamos deixar isso de lado. Mas o pessoal vai usar algum tipo de óleo para fritar. Existe o óleo melhor e o pior? Ou o ideal é não usar óleo algum? Mas se for para usar, qual que seria o mais indicado? Olha, o ideal é não usar óleo nenhum, porque de onde é que a gente vai extrair as gorduras boas? A gente vai extrair do abacate, oleaginosas, né, salmão, atum. Então a gente vai tirar a gordura desses alimentos. O azeite de oliva a gente pode estar consumindo nas saladas. Agora, fazer fritura por imersão, em momento algum, vai ser saudável, né? Ah, não? Então... Não. Mas algum deles é menos pior? Olha, se for mas não para fazer imersão, né? Para fazer, talvez está usando ali a manteiga, né? Mas, claro, nada imerso, né? Só para dar uma... Falando em manteiga, eu já ouvi dizer, muita gente dizendo o seguinte, olha, se é para usar margarina, então deixa de lado a margarina e usa manteiga para passar num pãozinho aí. Que procede isso? Não é bem assim. Na verdade, a margarina é um péssimo alimento, né? Não tem como defender. É verdade que é quase um plástico a margarina? Exatamente. A margarina, tanto se deixar um pote de margarina destapado, nem a formiga vai, né? Ela ignora completamente. Ela ignora completamente, né? Então, ela não pode fazer parte do nosso cardápio, né? A manteiga também em excesso, eu não costumo, né, aconselhar, passar para os meus pacientes, tá comendo ali, manteiga, pode comer todo dia manteiga. É bom evitar comer a manteiga mesmo para quando for fazer uma cocção ali, querer fazer algo frito, né, com um pouquinho, claro, pouca quantidade, seria o mais indicado. Entendi. E já que a gente está na manteiga, não tem como evitar o leite. Tem alguns teóricos que dizem que, na verdade, o ser humano adulto não deveria consumir leite, né? Tanto é que tem gente que tem o problema do leite, como é que chama? A lactose. Ou alergia à caseína, exato, também, né? Isso é verdade? O leite não deveria fazer parte da nossa dieta alimentar, do ser humano, de modo geral? Sim, com certeza o leite ele não tem como fazer parte, né, de um cardápio saudável, né? E daí a gente pode incluir o iogurte, o queijo, sim, tudo? Os derivados, né? Uhum. Eles são alimentos inflamatórios. Por mais que a pessoa fale, mas eu não tenho problema com lactose, eu não tenho problema com a caseína. Mesmo assim, ele ainda é um alimento inflamatório, ele inflama a nossa microbiota intestinal, ele dificulta a absorção de nutrientes, né? Então, é um alimento que tem que estar fora, né? Mas antigamente a minha mãe tomava, a minha avó tomava e ninguém tinha problema. O que acontece? Antigamente, uma vaca normal, ela dava ali de 3 a 5 litros de leite, né, por dia. Hoje em dia, as vacas são criadas, né, a produção ali para ter leite mesmo, elas chegam a dar 60 litros de leite num dia, né? Então, elas tomam muito antibiótico para conter, né, problema de inflamação ali nas mamas. O leite acaba vindo com pus, com sangue, com medicamento, né? Então, na verdade, a pessoa está tomando, digamos assim, um sangue branco, né? O leite é assim que a gente pode definir ele hoje. É um alimento que não é considerado saudável. Claro, o leite saudável é o leite da mãe, né? Aquele leite até os 6 meses ali, aquele sim, é considerado dos melhores alimentos do mundo. Mas o adulto não tem essa necessidade, né? Tá consumindo. Agora, vamos falar em minimizar os problemas. O leite. E tem leite lá, por exemplo, que é daquele de caixinha, né?
que, nossa, às vezes você esquece ele no dia quente e no dia seguinte está tudo sob controle. Se você deixar um leite desses de pacotinho, por exemplo, fora da geladeira um dia quente, ele em poucas horas ele azeda, né? O que a gente deve concluir disso? Que o leite do pacote é um pouquinho melhor ou não dá para afirmar isso? Sim, quanto maior a vida útil do alimento, né? Ele dura 1 ano, ele dura 8 meses. Pior ele vai ser, mais prejudicial ele vai ser para a saúde, porque ele vai ter mais conservante, aditivo químicos, né? Então, quanto maior for o tempo do alimento, de vida útil do alimento, pior ele vai ser. Isso serve para todos? Para todos, né? Então, esses tomates que nunca estragam, se demoram pra caramba para estragar, é também uma coisa para ficar em alerta. Sim, se refere ao massa de tomate? Não, eu tô me referindo em natura, porque eu vejo que tem alguns tomates aí que duram um tempão, né? Sim, não sei se é normal o tomate durar tanto tempo. Não é normal o tomate durar muito tempo ali, né? Depois que ele amadurece, ele acaba estragando rápido. Então, a gente precisa estar consumindo ele rápido, né? Para não ter essa perda. O que pode acontecer? Ele tá lá na minha geladeira, tá amadurecendo muito rápido, não tô dando conta. Então faz um molho, né? E congela, faz o molho em casa, congela ele para estar usando depois. Ainda sobre tomate, eu vejo sempre as pessoas falarem o seguinte: olha, não é só o tomate, tem outros aí, mas eu me lembrei agora aqui de 2, o tomate e o pimentão. O pessoal recomenda tirar a casca, né? Que é trabalhoso, né? Mas o pessoal recomenda tirar a casca, porque o tomate é uma fruta, né? E o pimentão é um legume, se não me engano. Eles são... se utiliza muito pesticida nesse tipo de cultivo, e isso acaba ficando impregnado ali no alimento, que talvez uma lavação muito rápida não resolveria. Isso também é verdade ou isso é um mito? Sim, pode tirar a casca, né? Para estar talvez amenizando a situação, mas se foi usado muito agrotóxico naquele alimento, com certeza só tirar a casca não vai adiantar, ele já vai estar todo contaminado, né? Infelizmente, hoje em dia a gente sofre muito com isso, né? Com essa questão do agrotóxico, né? Nos alimentos. E falando em cascas, desde pequenininho eu ouço minha mãe falar que tem que comer a casca, é ali que estão os nutrientes. Isso é verdade mesmo? Sim, por exemplo, a maçã, goiaba, o ideal é a gente estar consumindo com a casca, né? Casca, bagaço, por conta, né, que vai ter a maior concentração de fibras ali, né? Então, inclusive, eu ouvi falar que até a própria casca da banana é boa. Pelo menos para fazer bolo, essas coisas assim. Biomassa de banana verde, né? As pessoas costumam usar, algumas pessoas utilizam a casca. Mas eu indico a pessoa estar descascando mesmo. É melhor não fazer. Excesso de zelo não é o recomendado. E ainda em relação à questão das frutas, quais são os tipos de fruta? Eu sei que tem as frutas da estação e tal, né? Mas tem algum tipo de fruta mais recomendável do que outra? Isso tem a ver com a pessoa mesmo, com o indivíduo? Como é que é a relação dos nutricionistas com as frutas? Fruta pode comer à vontade? Sim e não, né? Vamos lá, sim e não. O que seria comer à vontade, né? O ideal é a gente estar comendo ali de 1 até 3 frutas por dia, né? A gente está consome uma de manhã, uma tarde, uma ali, né? Mais à noite. Então, frutas, a gente não precisa ter medo, né? Não é a fruta que vai engordar a gente, não é a fruta que vai ocasionar esse problema com excesso de peso, né? Algumas pessoas, mas a fruta tem frutose. Não. A fruta ela só vai ser restringida para o paciente se ele for um paciente diabético. Então, à noite, a gente vai cuidar um pouquinho, trabalhar com frutas de baixo índice glicêmico. Mas se for uma pessoa saudável, normal, não tem por que estar restringindo a fruta, né? Doutora, o pessoal que toma café é saudável? É bom tomar café? Sim, o café, ele não vai ser saudável a partir do momento que a gente vai consumindo em excesso, né? Ele vai, por quê? Porque ele vai deixar a gente ansioso, ele vai tirar o sono. Para algumas pessoas ele é irritante de mucosa, né? Causa aquele desconforto, a dor de barriga. Mas o café é bom sim, né? A cafeína para ser usada ali no pré-treino, antes de estar fazendo atividade física, vai proporcionar muita energia. Então, dá para consumir o café sim, não tem problema. Desde que seja, né? De uma forma consciente, né? Não, claro, o paciente eu tomo 2 garrafas de café por dia, à noite eu tô pilhado,
madrugada, eu não durmo, eu sou nervoso. Claro, porque daí está consumindo a cafeína em excesso. E com base no que a senhora falou aqui, eu creio que o café deve ser não acompanhado de leite, né? Exatamente, e nem de açúcar, né? Aí que está o ponto, o açúcar. Chegamos onde eu queria. Eu, por exemplo, não tomo café com açúcar, mas eu acho que a maioria absoluta das pessoas opta pelo açúcar ou adoçante. Vamos primeiro se concentrar no açúcar. Se for para utilizar açúcar, tem lá o açúcar branquinho, aquele refinado, tem aquele demerara, né? E tem aquele açúcar que todo mundo se orgulha de tomar. Minha nutricionista vai ficar feliz porque eu só tomo açúcar mascavo. E aí, doutora, vamos falar de açúcar? Pode? Tá, vamos falar de açúcar. O que é o ideal? O ideal é a gente não consumir o açúcar, né? Mas levando em consideração que, tipo, hoje o indivíduo recebe um paciente que consome o açúcar branco. Ele tem muita dificuldade de ficar sem o açúcar. Ele vai chegar no meu consultório, na minha consulta, vou elaborar um plano alimentar. Eu não vou poder tirar todos esses alimentos de uma vez. Então, nós vamos fazer uma transição. A gente vai sair do açúcar branco, que é o pior de todos, né? O refinado. Quanto mais refinado, quanto mais branquinho o alimento for, pior ele vai ser. Então, a gente vai sair desse e vamos para qual? Vamos lá para o mascavo, que é um açúcar mais integral, que mesmo sendo açúcar, ele ainda tem nutrientes ali, né? Então, ele vai ser menos prejudicial do que o açúcar branco. Nós vamos trabalhar com esse, para não dar aquele boom no paciente, né? Vamos retirar tudo, porque ele não vai aguentar. Daí seria um plano alimentar muito restrito, né? Então a gente vai fazendo essa transição do pior para o melhor, né? Tipo, que foi mais ou menos o que a indústria do refrigerante diz que fez, né? Eles diminuíram em 30% a inclusão de açúcar no refrigerante e continua doce a beça, gente. Então imagina como é que não era antes, se é que foi tirado esses 30% que eles afirmam. Agora, tudo bem, açúcar mascavo. Mas aí alguém vai dizer assim, doutora, mas eu não tomo açúcar no café de jeito nenhum. Eu só uso adoçante. E aí, daí tá tudo tranquilo? Não tem problema? Pode tomar café com adoçante? Não tá tranquilo, né? Porque a grande maioria das pessoas não sabe usar corretamente o adoçante, e ao invés de pingar, acaba espirrando ali, né? O frasco, e então acaba se tornando ainda pior do que se estivesse consumindo uma colherzinha pequena de açúcar mascavo, né? Então eu não considero, eu ainda prefiro o meu paciente, eu prefiro ainda que ele fique com açúcar mascavo do que ele faça o uso do adoçante, por várias questões. E aquele adoçante que é tão respeitado, o tal do stevia, esse tranquilo? É como eu falei, eu prefiro ainda que fica com açúcar mascavo. Mesmo em relação a stevia, o mascavo... Sim, porque acaba que as pessoas não têm o controle ali de usar e acaba usando demais também numa quantidade exagerada e não... É difícil quem vai pingar 1, 2 gotinhas ali. Doutora, vamos falar agora sobre ovos. Eu ouço falar que muita gente adota uma dieta com, não diria só com ovos, mas com predomínio de ovos e conseguem bons resultados. Esse tipo de alimentação, ela é recomendável? Ela é boa? O ovo é um alimento saudável? Sim, o ovo é um alimento saudável, né? Ele tem proteína, então tem muitas pessoas, né, que estão deixando até, eu tenho pacientes que já não estão mais comendo carne, que preferem comer ali os ovos, não tem problema, tá tudo certo. E como esse ovo deve ser preparado para que o efeito seja mais positivo? Então, a gente pode estar fazendo ele cozido, né? Que é a forma que eu prefiro, que eu acredito que é a forma mais saudável cozido, ou então na frigideira antiaderente, né? Nunca por imersão, né? Imersão seria encher ali de óleo e botar o ovo ali. Nunca assim. Sempre cozido ou na frigideira antiaderente. E o que é mais barato? Se você não tem uma antiaderente, compre, porque é mais barato do que depois você tratar da sua saúde, né? Sim, exatamente. Ô, doutora, e com relação à carne? Tem a carne vermelha, tem a carne de porco, tem a carne de frango e tem também o peixe, né? Como é que é a relação dos nutricionistas com esses tipos variados de carne? Existe uma melhor, uma pior? O ser humano tem que comer carne, não precisa comer carne? Como é que funciona? Então, o que eu considero mais saudável? As carnes brancas, né? Sempre optar ali pelo peixe,
O frango, mas posso comer a carne vermelha? Eu gosto. Pode estar comendo a carne vermelha, sim, não tem problema, claro, tudo calculado, porque a gente não pode comer, é proteína, não engorda, vou comer carne à vontade. Não funciona assim, né? Senão o excesso de carne acaba sobrecarregando os rins, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, voltando ali para o saudável, seria realmente ficar no peixes, né, e frango. Qual que seria, assim, o recomendável? Se fosse uma proporção, considerando uma semana de 7 dias, claro que eu sei que tem as variáveis em relação ao tipo de paciente, mas de modo geral, como é que seria o recomendável? Com quantos dias a semana o peixe, o frango, a carne vermelha? O que seria o recomendável numa proporção aceitável? Claro que eu sei que eu estou especulando aqui, mas mais ou menos. Sim. O ideal era estar comendo ali o peixe 2 a 3 vezes na semana, né? O peixe 2 vezes, o frango, a carne 1 vez na semana. Máximo 1 vez por semana. Diríamos assim. De repente um domingo. Mas não é um churrascão com 500 tipos de carne, não, né? Eu creio que uma churrascaria não é o lugar certo para quem quer perder peso, então. Não, de forma alguma. E o ser humano deve consumir carne? Sim, ele pode consumir. Claro, tem, né, pessoas que não consomem, né, vegetarianos, veganos, e não tem nada de errado também, consegue ter uma vida normal, aporte de vitaminas e nutrientes também, porque a gente, né, vai buscar em outros alimentos, leguminosas, frutas, verduras, então é mais uma questão mesmo de escolha, né? Eu me identifico comendo carne, então come lá carne na quantidade correta. Eu não quero comer carne, Nutri. Eu tenho, né, pacientes que não coloca carne no meu plano, eu quero só ovos. Ou então o paciente é vegetariano mesmo, não come nada de carne, nem ovos. Então não tem problema, né? Claro que ele precisa ter uma alimentação adequada ali para não também entrar em deficiência, mas está tudo certo. Não... Doutora, eu já ouvi relatos de pessoas que são vegetarianas, vegetariano que não consome sequer o ovo, né? É isso, não? Isso. Né? Eu não sei qual que é a definição correta, mas eu me refiro às pessoas que nem mesmo o ovo elas consomem. Parece que consomem queijo, às vezes, alguma coisa assim, leite, né? Que elas ficam muito fracas ou que não conseguem manter essa dieta por muito tempo. É muito difícil para a pessoa conseguir ser vegetariana e ter uma alimentação saudável? Não é difícil. É bem tranquilo, né? Essa questão da fraqueza não está ligada com a pessoa ter tirado a carne, né? Porque o que nos dá energia é o carboidrato, a nossa principal fonte de energia. Então, não necessariamente a pessoa vai tirar lá do plano alimentar a carne e ela vai sentir, vai ter problemas por conta disso, né? Lógico, se ela estiver sendo acompanhada por um profissional, né, responsável ali, um nutricionista, ele vai estar colocando no plano alimentar tudo que ela precisa estar comendo, esse indivíduo, esse paciente precisa estar comendo para não ter nenhuma deficiência. O carne vicia? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, eu lembro que uma época eu trabalhava viajando e a gente sempre ia em churrascaria. E eu me lembro que depois que eu parei com esse hábito de ir em churrascaria, parece que eu sentia uma falta muito grande daquele consumo de carne em grande quantidade, que geralmente churrascaria tem um rodízio, vem várias carnes, né? Tem algum sentido isso ou não? É simplesmente porque tinha aquele hábito de frequentar a churrascaria, você deixa de frequentar, você sente falta, não seria exatamente um vício? É um hábito, né? Digamos que seria mesmo um hábito, né? A pessoa é muito carnívora, gosta muito, né? Mas ela tem que, né? Essa proteína em excesso, ela não é benéfica à saúde. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa questão da carne. Agora eu quero falar com as mamães, com os papais também, né? Dos bebês. No começo, eles só tomam leitinho ali, tá tudo certo, né? Mas aí quando começa a se alimentar, todo mundo acha legalzinho. Olha que legal, comendo carninha. Olha que legal, vou dar um chocolatinho para ele, para ela, né? E daí vem os doces, né? Que são inevitáveis. A pessoa fica com pena de não oferecer o doce para a criancinha, não é? Então, como é que os pais devem lidar com a alimentação da criança lá pequenininha, que ela deixou de ser bebezinha, já começa a andar, brincar, tá todo mundo consumindo essas guloseimas, e eu acho que o motivo pelo qual os pais oferecem não é porque eles acham que é bom, mas eles acham que eles ficam, não vou restringir, né,
o meu filho, minha filha, de consumir essa coisa gostosa que é um chocolate, um doce, sei lá. Então, os pais, eles são os maiores responsáveis, né, pelos hábitos alimentares, né, da criança. Então, assim, se o pai e a mãe for lá no mercado e trazer bolacha recheada, todinho, esse tipo de alimento para dentro de casa, ele vai viciar o filho, porque o açúcar sim é viciante. Então, ele vai viciar a criança nesse tipo de alimento. Então, depois vai ser muito difícil conseguir reverter essa situação, né? Mas agora, se o pai vou dar suco natural, vou ensinar a comer fruta picadinha ali com canela, vou, né, criar um hábito para o meu filho saudável, ele vai acostumar naquele hábito, né? É o pai e a mãe que vão determinar ali as escolhas do filho, porque a criança não vai lá no mercado comprar, quem vai fazer as escolhas por ele são os pais, né? Então, essa questão aí é muito séria, porque no início a criança, é bonitinho e tal, mas depois isso vai crescendo, né? E traz um problema para a vida da criança, né? Tanto problema de saúde, como a questão também ali, né, do sobrepeso, obesidade, então tem toda essa questão, né? Doutora, e quais são os grandes inimigos da balança hoje em dia? Porque hoje em dia é muito fácil, né, você consumir, por exemplo, hambúrguer, né, tem tudo que é canto. Você vai no supermercado, tem um prontinho ali, você já pega e dá uma esquentadinha no micro-ondas. Esses alimentos que são prontos, como lasanha, tem comida chinesa, tem tudo sorte de massa ali pronta para a pessoa consumir. O que a senhora tem a dizer a respeito desses alimentos que estão disponíveis em abundância e muito baratos em todo que é canto que você vai no supermercado hoje em dia? Sim. Hoje em dia, o que está contribuindo muito para esse excesso de peso, né? Que tá só aumentando. Eu sempre falo que a partir do momento que a gente entra no supermercado, praticamente tudo que tá lá tem trigo, tem farinha refinada, tem açúcar, tem glúten, né? Então, o que contribui? É o excesso de trigo, de farinha refinada, né? De manhã é pão, daí à noite a gente come uma lasanha, meio-dia a gente no almoço come uma lasanha, um macarrão, que também é trigo, também é glúten, e assim vai. À noite é um lanche, que tem ali também, né? O pão, que é o glúten, de novo o trigo, novamente ali presente na refeição. Então, é isso que está contribuindo, né, para esse excesso de peso, né, nas pessoas. Tá aí. Portanto, quero agradecer muito. Aliás, qual que é a recomendação que a senhora faz para as pessoas aí nesse início de ano de 2023? Então, o que eu tenho, né, para dizer? Se você chegou até aqui, mês de dezembro, satisfeito, né? Satisfeito com a saúde, né? Não só com a estética, com a saúde, com a estética também. E não quer mais viver essa situação. O que eu tenho para dizer é que janeiro é um ótimo mês para começar uma reeducação alimentar, para te dizer assim, não, opa, final do ano que vem, eu não quero mais estar assim. Eu quero chegar lá bem, feliz, né? E saber que eu consegui alcançar o meu objetivo. Então, busca uma nutricionista, começa uma reeducação alimentar em janeiro, né? Digamos ali que perca 1 quilo por mês. Chegar ao final do ano são 12 quilos, né? Então, eu acho que agora é o momento, né? Mês de janeiro é o momento para a gente começar a correr atrás, buscar e tentar, né? Mudar essa situação que está deixando a pessoa tão infeliz. Muito bem, conversamos hoje com Ana Cristina Teixeira, Teixeira, tá certo? Nutricionista que atende em Joinville. Obrigado, volte sempre. Esse é um assunto que interessa muito às pessoas. Eu que agradeço. Tá aí, mais um podcast do Grupo Marca. Obrigado a você que acompanhou e fique conosco. Tchau, pessoal.